Okay. Hello, everybody. Welcome, welcome. Can we take our seats, please? We'd like to get the... Ora, bem-vindos de novo e queiram fazer o favor de se sentar para começarmos o nosso grande debate. Can you please move a little bit to the middle? Come to the... Can you move a little bit to the middle? Can you please move a little bit to the middle? It's very difficult to take part in the debate if you're so far away. Come. Okay, these gentlemen here, can you move a little bit? Okay, let's make a start. Vamos lá então. Vamos começar. Bem-vindos ao grande debate, que é promovido pelo Europan, uma rede europeia de universidades, incluindo a Católica, a rede Europeum. Vou apresentar o Dr. Martin Waleski dentro de pouco. Ele não pôde estar presencialmente connosco, mas não deixa de ser o anfitrião desta sessão. Antes de mais, quero dar a palavra ao Sr. Diego Feio, que é o presidente da direção do IDL, o Instituto Amar da Costa em Lisboa, e, ele usa diferentes chapéus, palestrante, professor, antigo deputado, autor e economista. E tem um anúncio importante a fazer antes de começarmos. Sr. Feio. Thank you, Paul. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me. Senhoras e senhores, é um grande prazer para mim estar aqui hoje para mais uma edição do prestigiado Estoril Political Forum. Na sequência dos anos anteriores, reitero que é muito melhor estar aqui presencialmente e a ver-vos a todos em pessoa. São tempos difíceis estes que vivemos, mas estou confiante que já superámos o pior com o apoio da ciência, de todos aqueles que tanto trabalharam nas várias frentes contra o coronavírus. Mais uma vez, e tal como em anos anteriores, gostaria de sublinhar o enorme profissionalismo no apoio aos intervenientes e em criar um tal programa de excelência em relevância. E deve ser dado uma palavra especial ao IEP na pessoa do professor João Carlos Espada pelo trabalho que foi feito ao longo destes anos por esta instituição na área da ciência política em Portugal. Estou aqui para apresentar o Prémio Adelina Amar da Costa, da IDL. Patrocinado ao longo de uma longa relação com o IEP. O estudo de ciência política é de relevância nestes tempos de nova esperança. Estamos num momento de economias de recuperação da crise económica e pandémica e, contudo, tal como sabemos, esta estabilidade política, este desequilíbrio pode ser posto em causa e por isso temos que
fazer uma análise científica particular daquilo que diz que mais preocupa a geopolítica no mundo globalizado, nomeadamente na União Europeia, que está a atravessar tempos sem precedentes, marcados pela pandemia e pelos movimentos nacionalistas. Ainda recentemente tivemos o exemplo da decisão do Tribunal Polaco, que põe em causa a supremacia do direito comunitário. A meu ver, temos que dar uma resposta política forte em aos ambos os níveis, ao nível europeu e ao nível nacional. Posto isto, e o mais importante, um prémio então de 1.000 euros para o melhor ensaio. Os ensaios irão ser analisados por um comitê científico nomeado pela direção do Instituto. Youth is Como disse Adelina Mar da Costa, a juventude não quer mais contar com a juventude, e por isso eu conto convosco. Obrigado, Dr. Feio. Então, agora dou a palavra ao Dr. Valeski, que é o novo diretor do Europaium, que está connosco, direto de Oxford. Ele tem um historial sobre o apoio à democracia em 50 países e, recentemente, na OSCE, a Organização da Segurança e Cooperação na Europa, onde liderou o Departamento de Democratização e teve também vários cargos académicos. Martin, boa tarde, obrigado, Paul. Saudações de uma Oxford surpreendentemente solheira e quente. Gostaria muito de estar aí a dançar com os Lebanon Swingers, mas, infelizmente, aqui ainda temos problemas da Covid. O meu filho está infectado e eu, por isso, decidi não me ausentar para não contribuir para a propagação do vírus. Bom, e graças a este regime híbrido de reuniões, as coisas que funcionam menos mal. Senhoras e senhores, desde o início dos anos 90, académicos, cientistas políticos, líderes de opinião, estudantes, encontram-se anualmente no Estoril Political Forum para um debate aberto sobre ciência política e relações internacionais. Estamos a celebrar o 29º aniversário deste evento. E não exagero quando digo que esta reunião é reconhecida como um programa de excelência, reunindo alguns dos peritos mais distintos nesta área e dando aos nossos alunos a oportunidade de aprenderem e interagirem com estes académicos e opinion makers. É um privilégio organizar então este debate europeu e deixem desde já agradecer a duas pessoas. E começo pelo meu amigo, professor João Carlos Espada. O professor Espada tem sido uma verdadeira inspiração para todos nós. E agradeço-lhe muito pela sua dedicação, entusiasmo, profissionalismo na organização de todas estas reuniões. E muito obrigado a ele e à sua equipa por organizarem, nomeadamente, esta reunião em circunstâncias tão difíceis. A segunda pessoa a quem quero agradecer é o Dr. Paul Flatter, o ex-secretário-geral do Europeu. O Dr. Flatter, que tem vindo a organizar estes debates desde 2008. Todos sabemos, está por trás do sucesso, do seu divertimento e torná-los tão interessante. E no primeiro debate que organizou, em 2008, era se os direitos humanos devem ter um papel importante nas questões internacionais e continuamos ainda a debater esta questão. Muito obrigado, Paul. Este debate seguirá um formato do evento estilo Oxford Union, em que os alunos finalistas irão estar envolvidos em duas equipas. Uma fala a favor, outra contra uma determinada proposta, com comentadores no final e depois uma votação aberta sobre a proposta. E nesta ocasião, permitam, desde já, dar as boas-vindas aos participantes da rede Europeium e incluo também os estudantes da Universidade da Aguilónia e do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Todos fazem parte desta família Europeium. Já foi referido antes que um dos Estados-membros, aqueles que têm assistido aos debates do Parlamento Britânico, sabem que
a defender ideias e princípios, hoje em dia é tão difícil que um debate público se está a tornar quase impossível. Mas, na família europeia, nós queremos manter o debate para mostrar que um debate civilizado ainda é possível na Europa. A moção a ser debatida era se os Big Tech e as fake news são ameaças reais à democracia de hoje. Um tema muito apropriado. E quero desde já também dar as boas-vindas aos dois debatentes, Inês Domingos e Nuno Sampaio. Mais uma vez gostaria de estar aí pessoalmente, mas vou assistir ao debate com todo o interesse através do Zoom. Obrigado. Paul. Obrigado, Martin. Bom, vou dar-vos então as boas-vindas a este grande debate, mas queria fazer aqui alguns comentários e depois passamos rapidamente ao debate. O tema do debate já tinha surgido em muitas sessões. Falamos de problemas da vigilância tecnológica, do crescimento da inteligência artificial nas nossas vidas, a guerra cibernética, e o problema é fazermos chegar a mensagem às pessoas. Talvez não tenhamos já falado o suficiente de como é que as redes sociais tiveram papéis fundamentais nos protestos da Primavera Árabe há 10 anos já, os protestos em Hong Kong e mesmo os recentes protestos na Bielorrússia. Portanto, é agora a altura de nós falarmos sobre esta questão. Tecnologia, os seus benefícios e suas desvantagens. A moção está ali no ecrã, bem visível. E vamos tentar também incluir aqui a questão das alianças. Pedi às ambas as equipas pensassem nisso. Já ouviram dizer que haverá uma equipa que vai vai defender a proposta, outros que vão votar, vão defender o seu contrário. Bom, as regras do debate, deixem-me lembrar-vos, quando começarmos o debate temos que cumprir as regras, ok? O jogo é esse. O objetivo é convencer as pessoas, o nosso público, da posição que estamos a defender e vamos divertir-nos também, certamente. E queremos envolver tantos participantes quanto possível dos que estão na audiência, dentro dos limites do tempo. Há 3 formas como podem dirigir-se ou contestar um dos intervenientes ou levantar uma questão. A primeira é o ponto de ordem, que em relação a todo o debate, fazem o ponto de ordem e apresentam-no a mim, enquanto Presidente. Se, por exemplo, o ar-condicionado estiver avariado ou se acharem que alguém foi muito injusto com algum dos lados, ou que o meu chapéu tenha caído, enfim, aí podem dirigir-se ao Presidente. A outra forma de se dirigirem, de participarem no debate, é pedirem um ponto de informações, um pedido de esclarecimento. Se o fizerem, então quem interveio terá que ou parar, ou ouvir o que tem a pedir e depois poderá responder ou não. Para isso terão que se levantar e dizer, ou ponto de ordem, significa que tudo para, ou pedido de esclarecimento, dirigido a quem estava a falar nessa altura. E a terceira forma de participar é uma intervenção em que, por isso, simplesmente se levantam. E aí veremos se aceitamos que intervenham e poderão depois então interromper o orador, se eu deixar. Bom, eu encorajo essas participações, mas não exagerem. Portanto, vamos ver se temos aqui um debate animado e vivo. Recapitulando então, vamos convidar os proponentes da moção a intervirem primeiro, depois os oponentes da moção a intervirem, depois de cada lado haverá uma segunda intervenção a favor ou contra, e depois haverá o debate aberto em que as pessoas poderão intervir contra ou a favor. Cada interveniente terá até 4 minutos e cada pessoa que está na sala poderá falar até 2 minutos. Eu vou ter que ser duro porque o tempo urge e eu vou ter aqui esta campainha para chamar a atenção. Farei um primeiro aviso, talvez assim, tem 15 segundos ou 20 segundos e depois acabou o tempo e faço isto. Espero que aí parem de falar. Bom, após o debate aberto, teremos então os nossos 2 peritos, mas eu irei já falar sobre eles.
teremos um debate um pouco mais aberto, depois virá o terceiro interveniente e depois a intervenção de encerramento e a votação. Aquilo que eu gostaria de fazer é que, quando eu puser o chapéu, começamos. E aquilo que eu quero que façam agora é imaginarem, se fossem votar agora esta moção, como é que votariam, a favor ou contra? Lembrem-se disso, porque depois, no fim, vão pensar se mudaram de opinião ou não. Não digam a ninguém, mas pensem só, como é que iriam votar se votassem agora? E no final, quando de facto votarem, irão votar, obviamente, com base naquilo que ouviram durante o debate. Isso é importante. Para já, votam apenas em função da vossa opinião pessoal quando entraram aqui na sala, mas depois irão votar sobre quem vos convenceu. E, portanto, têm que ouvir bem as várias argumentações, quem foi mais persuasivo, quem foi mais interessante, e isso poderá até fazer-vos mudar de opinião. Bom, espero que então tenha ficado tudo claro. Assim que eu puser o chapéu, estão iniciadas as hostilidades, entre aspas. Aí está. Bem-vindos! Bem-vindos a este grande debate. Quem temos primeiro para defender a moção? Solaris, que estuda a Sociedade Política Europeia, esteve em Praga e em Cracóvia. Senhor Presidente, caros convidados, como disse uma vez Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. E teve um papel vital na história da civilização, ajudando a transformar o mundo de estruturas autocráticas da monarquia para o governo do povo e a gestão pacífica. O ideal democrático prevaleceu ao longo de uma história turbulenta e o governo democrático superou desafios constantes. A democracia é a única forma de chegarmos à segurança, à estabilidade e à prosperidade para todo o mundo. E é a primeira salvaguarda dos direitos humanos básicos. Do governo democrático eleito e que responde perante os cidadãos, protege os direitos individuais para que possamos cumprir as nossas obrigações e responsabilidades cívicas e reforçando assim a sociedade como um todo. E a democracia depende de cidadãos bem informados, cujo acesso à informação lhes permita participar tanto quanto possível na vida pública da sociedade e criticar os governos opressivos. E depende, por isso, do acesso mais alargado possível a ideias não censuradas, a dados ou opiniões. E é por isso que as fake news e as big tech constituem uma ameaça aos sistemas democráticos. A Google, o Facebook, a Twitter e a Amazon tornaram-se filtros que obrigam as pessoas, pelo que as pessoas são obrigadas para obter informação. Estão ainda mais poderosas do que antes e a pandemia expôs a nossa dependência dessas big tech. A informação é fundamental e as tecnologias de informação são um intermediário fundamental. A forma como iremos mobilizar politicamente são mediadas pela internet. E, portanto, os guardiões da internet têm um poder sem precedentes e que não é sequer verificado. As Big Tech têm tanto controle sobre a comunicação política que dominam a divulgação da informação e a coordenação da mobilização política. Mas o mais preocupante é que se tornaram não responsáveis politicamente. E a responsabilização é a essência da sociedade democrática. Ora, prejudicados por isso, as grandes tecnológicas têm controle sobre o acesso da sociedade aos meios de informação e o único fator que os motiva é o lucro, não respeitando quaisquer valores democráticos que poderiam ajudar a preservar. Pelo contrário, são as plataformas que divulgam as fake news em grande escala, em poucos segundos e chegando a milhões de pessoas. As formas como estas plataformas são estruturadas permitem divulgar esta desinformação facilmente. Há instâncias até de manipulação de próteses elétricas. Nós vivemos em tempos em que o acesso das pessoas às notícias é através das redes sociais. Ponto de informação. Tem que usar o microfone. Falou de
das Big Tech enquanto uma ameaça à democracia. Mas a questão que se põe é se são a ameaça à democracia, ou seja, a ameaça mais urgente atualmente com que as democracias enfrentam. Até o momento ainda não ouvi nada nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado. Era aí mesmo que eu ia chegar. Pelo contrário, as Big Tech, como disse, são as grandes divulgadoras das fake news e a maneira como estão estruturadas exageram a polarização e manipular até processos eleitorais. A base da democracia não é fazer as Big Tech a grande ameaça, ou melhor, se não são a grande ameaça, que não seja o que estejamos em termos das pessoas que têm acesso às redes sociais, através das Big Tech. As fake news são o principal fator do comportamento dos eleitores e as informações não fiáveis afetam as escolhas e, portanto, os resultados das eleições. Como é que nós podemos dizer que as fake news não são uma ameaça à democracia, quando a base da democracia, as eleições são decididas por elas? Como é que nós podemos ser livres se os valores democráticos das sociedades representam liberdade, igualdade e justiça estão controlados pelas grandes empresas tecnológicas? Se não são, portanto, a grande ameaça, não sei que ameaça, qual é que é. Thank you very much. Muito obrigado, Cova. Quem temos agora do lado que está contra a moção? Susana Romero. Susana estuda aqui no IEP, é uma dos vossos, está a fazer um mestrado em liderança e democracia e vocês estão a ser uma audiência muito educada. Eu estou aqui a ver quem é que vai ter a coragem de fazer intervenções a seguir. Susana. Welcome to the Museum of Democracy. Bem-vindos ao Museu da Democracia. Aqui os colegas. O que acontece é que perante um quadro podia ficar assim, não ver o quadro total. Portanto, eu percebo essa posição como sendo a mais simples, a mais fácil, mas não se preocupem, vão pensar de uma forma diferente depois. Bom, enquanto a equipa contra, vou anunciar os nossos argumentos e depois explicá-los. As Big Tech não são uma ameaça neste momento. Claro que poderão reforçar as instituições democráticas, as fake news são uma ameaça à democracia. Hoje, sim, sem dúvida, não. As fake news não são nada de novo. Os mídias sempre foram suscetíveis a enviesamentos, imprecisões e propaganda governamental. Isto já existia nos séculos XVI e XVII e durante, até antes da imprensa, eram divulgadas falsas informações. Tem que fazer a intervenção ao microfone. Bom, mas a moção é Big Tech e Fake News. Está a separar as coisas. Então isso altera a moção. E a razão porque são uma ameaça hoje é porque nós não podemos separar as Fake News das Big Tech hoje. Obrigado. Não se preocupem, nós não estamos a separar as coisas. Mas para efeitos de análise mais clara e para efeitos históricos estamos a fazê-lo. Mas no final podem crer que está tudo relacionado. Estamos a falar todos da mesma coisa. Portanto, deixe-me continuar. Isto não é novo. Mesmo durante a Revolução Francesa, toda a gente que era contra era assassinado. Mesmo no Congresso dos Estados Unidos, em 1998, o ato da sedição foi aprovado para punir afirmações falsas, isto para combater opiniões contrárias. No fundo, era a essência da primeira emenda da Constituição americana. Nós estamos aqui a falar se as fake news são uma ameaça real. Não. As estratégias de proibição que venham a ser implementadas é que são uma ameaça, porque aí estamos a atacar os sintomas, não a doença. A estratégia que permite as declarações falsas não leva a nada. Um sistema que controla a liberdade de expressão, intervenção, tem que aceitar e eu estou à espera. Diga,
Obrigado por isso. Mas acha que a facilidade da divulgação da informação ajuda à divulgação das fake news? Mas não serão, por isso mesmo, uma nova e uma verdadeira ameaça? Mas isso não é um pedido de esclarecimento, isso é uma pergunta. Você pode ignorá-lo se quiser. Será respondido com o resto da minha intervenção. Bom, então, a democracia é o governo pelo povo, mas a democracia liberal também inclui liberdades e direitos, como a liberdade de expressão. E um governo autocrático não se pode mascarar como uma proteção digital com estratégias punitivas que estão a ser implementadas. Temos outros exemplos em todo o mundo. Nós temos que abrir todo o mapa, não podemos chocar apenas um ou dois exemplos, temos que ver tudo. Em alguns outros continentes, como na América Latina, onde há estratégias de colaboração e não de punição para combater as fake news. Tem 15 segundos. Estamos também a falar de solução a longo prazo, formação em mídia, em literacia dos mídia. Essas big tech, as fake news não são a ameaça, qual é? Bom, são as desigualdades estruturais que perpetuam o acesso às necessidades básicas. Hoje em dia, a cidadania ativa, a democracia constitucional não pode ser o privilégio apenas de alguns. Thank you very much. Muito obrigada, Susana. E agora vamos passar ao apoiante da moção. Convido Catarina Pinho, que também está a fazer um mestrado em governança e liderança. A tecnologia da informação foi tida como um processo democrático segundo um estudo recente da Universidade de Colômbia. 51% dos links nunca foram clicados. A maior parte das pessoas simplesmente leem as notícias. Foi mostrado que 83% dos inquilinos, dos que responderam às perguntas, acham que os fake news são uma ameaça para a democracia e também têm uma influência sobre as políticas de imigração. Quase 3/4 dos europeus consomem essas notícias e estão a ser cada vez mais confrontados com esta informação. Eu quero falar da relação entre Big Tech e a democratização. Porque o Big Tech abriu a porta ao jornalismo e aos médias e ao regulamentar os Big Tech. Nós sabemos que este processo de democratização que tínhamos no mercado das médias foi influenciado. O que é que pensa disso? Vou responder durante o meu discurso. Podemos, de facto, dizer, temos um exemplo, onde tivemos o referendo da UE. Houve um referendo que disse que utilizava fake news para certas instituições e também incentivaram um sentimento contra a EU e também houve a utilização dos fake news durante a campanha presidencial do presidente Trump. Os cidadãos são motivados pela identidade política e não pela verdade. E se eles estiveram a favor destas identidades, eles
eles apoiam essas, são influenciados por essas fake news, isto que é muito mau para a democracia. Isso, portanto, daí o sucesso do discurso antidemocrático sobre a incompetência dos cidadãos, quando o eleitorado pensam que o processo eleitoral funciona, podem oferecer apoio a esses fake news. O que está a dizer é que é o discurso político e não as fake news que põem em causa a credibilidade. Quando eu tiver acabado, vai ver que eu vou responder às suas perguntas. Quando o eleitorado, nos últimos anos, houve um estudo sobre a influência da tecnologia sobre a democracia. O exercício a grupos políticos que podem mostrar divisões ou ódio na nossa sociedade têm instrumentos para influenciar o público e com instrumentos e, portanto, fazendo publicidade. Isso quer dizer que não sabem qual é o discurso político que está a ser divulgado. Isso é perigoso para a democracia. Esse tipo de material pode dar aso à violência verbal. Nós temos saber que estamos a fazer frente a ameaças de fora e de dentro. E isso é uma ameaça, são ameaças para democracias mais frágeis e também a democracia liberal. Muito obrigada, Catarina. E agora o Leonard Parks, que está contra esta moção. Ele é muito ativo, está a fazer um MA em política e também faz isso em Praga e em Cracóvia. Tem que saber que podem aplaudir e também podem vaiar o orador, se quiserem. Podem manifestar o vosso apoio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos oradores que me precederam. Mas eu não ouvi argumentos muito convincentes, porque a moção apresentada, e já pus essa pergunta, será que Big Tech e fake news são a ameaça real à democracia hoje em dia? Ao meu ver, não se pode argumentar que não há ameaça. Há tantas ameaças à democracia que devemos enfrentar. Primeiro, é que a influência eleitoral dos fake news foi provada que era mínima. Apresenta uma pequena, muito pouco responsável da mudança de opinião dos eleitores. Portanto, tem uma influência mínima. E a influência de Big Tech tem sido importante para mais cooperação entre as democracias. A USS Tech and Trade Corporation Forum, que se reuniu em setembro deste ano, mostrou as possibilidades para políticas, abordagem de políticas e corporações para chegar
Muito obrigada. Muito obrigada por esta história, lição de história. Não sabíamos bem do que é que se tratava. Vamos nos concentrar sobre esta moção. Eu acho que as pessoas aí seguem as notícias, viram o que se passou com a eleição de Donald Trump. E também e o que é que aconteceu quando foi a tentativa de invasão do Capitólio. E aqui, em janeiro deste ano, não tanto sabem que há fake news, mas vocês não votam. Para voltar ao primeiro ponto, disse o a teoria de conspiração, Pizza Pala, Washington DC, nos apoiantes há só 40% é que acreditam nesta teoria. E segundo, eu nunca mencionei o ataque no Congresso americano, que é realmente uma coisa horrível, e os fake news podem ter tido um papel nisso. Eu falava da intervenção nas eleições e como é que as fake news afetam os procedimentos eleitorais. Tem 2 minutos. Quero aproveitá-los, sim. As fake news realmente não afetam a democracia da maneira como muita gente acredita e exacerbam problemas sociais. Nós temos desigualdades económicas, temos um debate que existe que está a ser exacerbado pelo Big Tech e as fake news. Não são as fake news que são o problema. Tem que ter um ponto de informação. Muito obrigada. Está a dizer que isso não muda no eleitoral, no país. No meu país, no Brasil, os Big Tech influenciam a direita ou a esquerda. Será que eles são tendenciosos? Nos Estados Unidos são tendenciosos e é verdade também no Brasil. Isso depende qual é o lado que tem influência nos Big Tech. Isso é que vai decidir quem vai ser eleito. Se eu posso retirar o que eu estava a dizer. Nunca disse que Big Tech não era tendencioso ou que as fake news não tinham um efeito sobre a democracia, um efeito pernicioso. O que eu disse é que há ameaças piores à democracia. E o que eu estou a dizer é que é o discurso político que afeta a fé nas instituições democráticas e a democracia. Pelo menos as fake news prevalecem nos Estados Unidos. Há o Trump que disse fake news and real news. Temos as médias, o discurso político é que é o problema nas democracias, não as fake news. Muito obrigada, Leonard. Muito obrigada por ter navegado entre todas as intervenções. Agora temos o público mais animado, excelente. Agora as pessoas podem fazer comentários. Não é preciso ligá-los a uma intervenção. Portanto, o que nós podiam fazer é de dizer se vocês estão a favor ou contra a moção.
dois microfones. Eu estou a favor da moção. Tenho duas coisas a dizer. Primeiro, a Rússia foi acusada de tentar ter uma influência nas eleições americanas em 2019 e 2 anos mais tarde foi provado que eles tinham atuado contra as eleições americanas. Não eram simplesmente fake news. Isto foi provado, mostraram-se provas de pagamentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós ouvimos uma discussão sobre a paz e a segurança na Ásia e o professor Hasselberg disse que a Fundação Carnegie para a Paz Internacional tinha escrito um artigo, falava-se da expansão global da monitoramento por inteligência artificial e disse que o orçamento tinha realmente aumentado e era uma autocracia que se tinha tornado numa utilização de uma tecnologia. Em relação ao último ponto, eu disse no Fórum de Comércio EU Estados Unidos, há um acordo com a AI, um dos grupos estavam a atacar. A AI tem um capital para penalizar e atacar as democracias e podem ter um impacto para ter uma influência na AI. Mas a AI, ou a inteligência artificial, é feita pelas pelas Big Tech. Está a favor ou contra? Eu estou a falar contra a moção. Queria dizer isto é interessante. Nós ouvimos muito nesta conferência da China, que está a exportar tecnologias de monitoramento ou vigilância. Eu acho que isto é realmente assustador. Eu acho que é uma ameaça à democracia muito pior do que as fake news ou a Big Tech. Os intervenientes podem também responder estas questões. Eu queria explicar uma coisa. Muito obrigada pelos seus comentários. Nós não estamos a questionar a existência desses problemas. Nós queremos saber qual é a sua influência sobre a sociedade. Ninguém nega que há problemas com os Big Tech ou as fake news, mas eu queria saber, nós queremos saber qual é a extensão da influência dos Big Tech e das fake news. Portanto, Joseph está a atacar o seu apoiante. Portanto, haverá mais contribuições aqui da plateia. Nós, portanto, temos aqui 4 contribuições. Eu estou a favor da moção. Isso é uma questão aos dois lados. Quem é que decide e publica uma fake news numa plataforma? Acha que as Big Tech
deve ser considerado como editor e deve considerar se quais factos é que são fake news ou é preciso ter um organismo estatal que deve decidir o que é que deve ser aceito em linha. Acha que 4 grandes corporações, ou decidindo o que deve ser dito online e controlando o discurso político e a liberdade de obter informação, acha que isso não seria a base de uma democracia? Eu acho que é verdade. A livre pode-se combater a falta de expressão de ideias. Aí o que é mau, o que é uma ameaça são 4 grandes multibilionários a tentar controlar a informação. Isto é que é uma grande ameaça. Muito obrigada. Para compensar a intervenção mais memorável vai ser premiada. Havia alguém aqui que queria tomar a palavra. Está a favor ou contra a moção? Houve coisa sobre um número sobre o que se escreve sobre essa questão. Eu não acho que estes artigos são fake news ou propaganda, mas há muitos destes artigos vêm de fontes bem conhecidas. Por que é que as pessoas não leem aqueles artigos? Por causa dos paywalls, a necessidade da monetização, porque há uma crise nos médias, eles precisam de dinheiro e precisam de assinaturas. É por isso que eles têm que escrever comentários inflamados e as pessoas não aceitam, mas muitas pessoas não os aceitam, não os apoiam e todos estes comentários que se distanciam de uma reportagem honesta e objetiva. Esses comentários é que dão aso causam conflitos. Quem é que quer também tomar a palavra? Muito obrigada. Estou contra a moção. E por quê? Porque eu passei 4 anos no mercado das médias na Hungria, onde a democracia está agora está a ser assediada. Não são os Big Tech que causam os grandes estragos à democracia na Hungria, mas eu podia citar outros exemplos como na Polónia. Portanto, Big Tech também cria dependências com jornalistas e, sim, isso cria problemas que devem ser resolvidos, mas o grande problema real, são os governos que supostamente utilizam os fake news para propaganda, para canais de propaganda. Esse é que é o grande problema. Se os Big Techs serão regulamentados nestes mercados dos médias, o fluxo de informação para a democracia ainda está livre, então aí será extremamente mau para a democracia. Eu acho que os Big Tech não são realmente o grande problema. Obrigada. Alguém aqui na terceira fila quer tomar a palavra? Muito obrigada. É contra ou a favor da moção? Eu sou a favor, sou jornalista. Eu acho dizer
que as pessoas que são responsáveis pela produção de informação são também responsáveis pela desinformação é completamente errado. Será que uma pessoa vai para um call center para comprar um bife? Uma loja de roupa para comprar um bife. Aí eu acho que as pessoas essas pessoas podem escrever, mas não são jornalistas profissionais. É preciso saber o que estamos a fazer. Temos regulamentação para alguma coisa. Estamos a fazer uma coisa importante quando escrevemos notícias. Eu acho que isso deve ser regulamentado. Não estamos a falar de problemas verdadeiros de influência. Isso não é um problema, lá por não ser um problema novo, não quer dizer que não seja um problema. I can also appreciate that as Eu, enquanto jornalista, também concordo com isso. Bom, vamos fazer aqui uma pausa, vamos convidar os nossos peritos que estão aqui na plataforma. Vou começar pelo Nuno Sampaio. Como sabem, professor convidado aqui no IEP, comentador nos meios de comunicação, conselheiro do presidente Marcelo durante muitos anos, foi também autor de vários livros e vai falar a favor da moção. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar de novo aqui nestas reuniões presenciais, sobretudo para os alunos, e é muito especial estar de volta a este espírito livre do debate da Europeium, e espero que os estudantes do nosso instituto possam servir-se disto como uma inspiração para iniciarem um clube de debates durante todo o ano. Ora bem, eu gostaria de ouvir mais argumentos, porque isto tem a ver com o presente, mas também e sobretudo com o futuro. Eu vou tentar ser breve, não é fácil. Eu diria que as Big Tech e as notícias falsas, as fake news, não são a verdadeira ameaça à democracia hoje. Contudo, eu penso que é perigoso negligenciar esta questão enquanto verdadeira ameaça. Há outras ameaças, talvez as maiores, mas estas são, ou esta é, de facto, uma ameaça muito importante. Em primeiro lugar, porque os monopólios e os oligopólios são sempre um perigo para a democracia. Se bem se lembrarem das condições sobre as condições para a democracia, Robert Hall, a informação alternativa é um pré-requisito para a democracia. Portanto, quando há plataformas que têm o monopólio ou o oligopólio nas fontes de informação, temos que estar cientes delas. Em segundo lugar, hoje, quando se fala de Big Techs e das fake news, é também falar das redes sociais. E a forma como as redes sociais funcionam não trazem novos problemas, mas como alguém já disse, de alguma forma, reforçam alguns problemas da democracia. E os problemas estão muito relacionados com o populismo, claro, a simplificação da linguagem, estar connosco ou contra nós e eles, as câmaras de ressonância. As pessoas só leem
aquilo que já sabem, falam e juntam-se com pessoas parecidas, com a mesma opinião. E, portanto, eu penso que é muito importante questionar a qualidade da democracia, ou que isto poderá pôr em causa questionar a qualidade da democracia, como aliás também já foi dito. Portanto, quando acrescentamos esta forma de comunicar com as fake news e a possibilidade de interferência de potências externas na democracia, de forças externas à democracia, isto torna-se muito preocupante. É uma questão que não podemos, por isso, simplesmente dizer não, essa não é a grande ameaça. Não, é de facto uma ameaça e temos que falar dela. Naturalmente que aqui há uma linha, porque a linha entre o regulamento e alguma forma de censura é sempre uma linha difusa e complicada. Talvez devamos aplicar às redes sociais o aforismo que Thomas Jefferson contou acerca dos jornais, em que cabe-nos a nós decidir se vamos ter um governo sem redes sociais ou redes sociais sem governo. Não devemos hesitar em preferir a última hipótese. E este é sempre o problema. Quem é que vai fiscalizar os guardiões? Porque se tivermos um governo autoritário, durante esta escolha sobre o que são fake news, sobre o que não são fake news, é claro que isso também é um governo democrático. Thank you very much. Muito obrigado, boas palavras. Eu queria intervir, mas não posso, senão seria um ponto de ordem. Agora vou convidar a nossa outra perita aqui ao lado, a Inês Domingos, que também é uma aluna, ex-aluna desta faculdade e estudou também em Lovaina, se não estou em erro, e noutra universidade. Fundadora e presidente da rede, o think tank de assuntos internacionais. Portanto, está muito bem posicionada para falar sobre o assunto. E a senhora vai falar contra... Sim, eu vou falar contra a moção. Obrigada, Paulo. Obrigada ao IEP por me terem convidado para estar aqui mais uma vez este ano. Uma sessão em que todos podemos estar juntos é sempre muito mais interessante do que online. Bom, muito obrigado então, de novo, pelo convite. Ora, para discutir esta moção, primeiro temos que agradecer a todos os alunos que participaram. Os argumentos de ambos os lados foram muito interessantes. Eu estou contra a moção, portanto, vou excluir aquilo que foi dito e peço desde já desculpa, mas foram bons argumentos. Antes de mais, penso que nós temos de discutir a missão. Os três da missão são fake news e big tech. E presumimos que estamos a juntar as coisas. Ora, big tech significa fake news. E eu diria, desde já, será que isso é mesmo verdade? Big Tech são plataformas, aquilo que estamos aqui a falar, são plataformas das redes sociais. Muito obrigado, este é o meu lado, é o meu lado. Bom, ou melhor, eu é que estou do vosso lado. Ora bem, portanto, a questão aqui é, aquelas redes sociais são instrumentos para o bem ou para o mal. Podem ser usadas de ambas as formas, e são usadas de ambas as formas, para defender a democracia, para defender as fake news e tem a autocracia. Portanto, são um instrumento poderoso, sem dúvida, mas um instrumento para o bem e para o mal. Aquilo que interessa, de facto, para a democracia é que os utilizadores dessas plataformas, utilizadores das Big Tech, eu não aceito o argumento, quem me dera a mim ser bilionário, não sou, mas se fosse, provavelmente ia gastar o dinheiro a fazer outra coisa que não uma plataforma social, mas foi assim que eles também ganharam aquele dinheiro todo. Agora, a questão aqui é, eu não creio que os bilionários
como alguém disse, queiram defender uma outra notícia. Não, eles querem é ganhar dinheiro, claro que têm as suas opiniões, mas o que eles querem é tirar lucro, isso é justo. Eu sou a favor dos mercados. Pelo menos era aquilo que eles deviam fazer. Deviam fazer isso, mas também aquilo que nós temos que pensar é quais são as ameaças à democracia. São estas 4 pessoas que têm as redes, são as próprias redes. Eles são instrumentos, a meu ver. As grandes ameaças à democracia são as pessoas que as utilizam. E eu queria aqui destacar 3 coisas, só para ser breve, até porque o tempo urge. Em primeiro lugar, eu penso que governos incompetentes, por vezes, também são culpados pelos problemas que temos com a democracia. Se não lidarmos com os problemas, e há muitos problemas que vão aparecendo aqui e acolá, as pessoas ficam para trás, a tecnologia, como é que lidamos com isso, como é que lidamos com a crise climática, governos incompetentes que não respondem às pessoas também são quem são os culpados, as pessoas depois não acreditarem na democracia. A corrupção também. A corrupção é um aspecto importante e felizmente está-se a tornar o conhecimento da comunicação está-se a divulgar cada vez mais. As pessoas sabem que os governos eleitos, ou melhor, os eleitos são muitas vezes corruptos, o que é mau para a democracia. Muito pior do que bilionários que vão para o espaço ou que façam aquilo que fazem para ganhar dinheiro. E se não forem corruptos, a corrupção é um grande problema para a democracia. E depois temos uma questão que por vezes não queremos falar, eu percebo, é o sucesso económico das autocracias. Bom, esse é um problema para as democracias também, porque por vezes as democracias não são muito bem sucedidas. As autocracias, para a China durante muito tempo, tem sido esse o caso. Tirar as pessoas da pobreza, sejamos abertos acerca disso. E também têm as pessoas pelas suas crenças, as suas opiniões e têm escravos. Nós não queremos isso. Mas isso não são fake news e têm sucesso económico. Portanto, a resposta a estas perguntas, aquelas são as grandes ameaças à democracia. E como é que os governos respondem a isso será a melhor resposta. Muito obrigado. Thank you very much, Inês. Muito obrigado, Inês. Vou agora dar a palavra aos terceiros intervenientes de cada parte, depois teremos mais um pouco de debate público. A terceiro interveniente, talvez queira pegar em alguns dos pontos que acabaram de ser aqui levantados, sobre se os culpados são os governos, as incompetências, e também do debate anterior, como é que podemos tolerar as empresas que decidem as notícias. Este nosso amigo está a fazer um MA em Cracóvia. Tem a palavra. E é um defensor da moção. Caro Presidente Carlos Vegas, as Filipinas são um narco-estado em que os políticos, presidentes da Câmara, vereadores, polícias, juízes fazem parte da cadeia de valor de vender drogas. E nós podíamos ser controlados por estes barões da droga. Faz parte das fake news, Pompeu Lavina, que foi divulgada durante a campanha presidencial das Filipinas. E conseguiu 4 milhões de likes no post, houve 2 por semana. E esse é um dos posts de milhões de posts que ajudaram a eleger Duterte, um governo autoritário, com 7 mil mortes e pena de morte em um ano. Muito obrigado. Não estamos só aqui a falar de uma parte do mundo. Se formos para os Estados Unidos da América, em 2020, a história continua com as fake news. A eleição foi roubada. 6 vezes mais cliques do que as verdadeiras notícias. A história e provado pelas insurreições no Capitólio em janeiro de 2021. Há 4 anos entre as eleições americanas, entre um evento e outro, as eleições filipinas e as eleições nos Estados Unidos. Os Big Techs
apesar dos esforços de mitigação, quer aceita ser interrompido? Não. Apesar de uma série de esforços de mitigação, mas rotular as potenciais notícias falsas não abordam as questões da dependência dos cliques e da exposição. E depois aceitá-las no Facebook, no Twitter ou noutras redes sociais. E agora vou responder. Tem que aceitar, é um ponto de ordem, tem que aceitar. Mas também, se não for um ponto de ordem, eu tiro-lhe a palavra. Bom, você tem estado para aí a falar de políticos que fazem posts dos seus objetivos, das suas agendas em websites, mas já falámos sobre isso. Isso não são fake news. Isso é o discurso político que está envenenado e que destrói a confiança pública nas instituições democráticas e nas democracias. Muito bem. Acham que as fake news já podem ser propagadas por pessoas normais e não pelos políticos, nas campanhas políticas? Claro que não. Agora, eu vou explicar ao grupo contra. Nós não estamos a dizer que não haja outras ameaças. Claro que há outras ameaças. A corrupção, a desigualdade social, económica e a vigilância. Eu gostaria de voltar à moção de hoje que diz se as Big Tech e as notícias falsas são as ameaças reais à democracia. Ou seja, nós não estamos a dizer que não haja outras. Ou sequer que haja, mas essas são as verdadeiras ameaças à democracia. E nós defendemos que sim, que há uma ameaça aparente por parte das fake news, apoiadas pelas Big Tech, que prejudicam a democracia até hoje. E sabe uma coisa, senhor e senhoras? Subestimar o impacto como fizeram desta ameaça é uma prova coerente de que essa é uma verdadeira ameaça à democracia que temos hoje. Now I would like to comment on the Madam. Agora, em relação ao que disse a senhora Perita sobre as redes sociais serem apenas um instrumento, porque é que o Facebook tem vindo a obstruir as eleições de 2017. O Facebook limitou algumas características chamado CrowdTangle, que permitiam um envolvimento com outra parte, com os americanos que estiveram expostos, por exemplo, às intervenções da Rússia nas eleições de 2016. E em 2021 o Facebook desligou o acesso a um relatório sobre as intervenções dos 16 de janeiro. Deixo-o acabar. Senhoras e senhores, nós somos inspirados pelo tema desta conferência, estruturar a Aliança da Democracia e, portanto, acreditamos que constituir uma aliança, nesta sala, pelo menos, acreditamos em democracia para derrotar as fake news e os partidos que facilitam as mesmas. Isso é necessário para nos opormos à democracia. Muito obrigado. Thank you very much, Joseph. Now, thank you very much, Vidi. I'm going to call. Eu vou chamar Joseph. Os seus colegas podem passar a informação. Só tem 4 minutos, senão vamos perder o fim. E agora vou chamar o quarto orador do lado dos apoiantes da moção, Joseph Willi, que estudou na Universidade de Jagiellonian e também na Universidade de Tartu, e que ele acabou no verão e agora trabalha como jornalista. Muito obrigada. Muito obrigada pelos seus comentários. Um debate muito interessante e eu também had algumas dúvidas sobre os médias e como é que eles influenciam o espírito das pessoas. E também temos a ver como é que as coisas se passaram passo a passo. Recentemente as fake
fake news e o high-tech tornou-se uma coisa considerável e uma preocupação em relação à ameaça à democracia. Mas não podemos esquecer uma coisa. Nós vivemos num ambiente onde a informação é mais acessível do que no passado e, evidentemente, isso não tem nada. Nós não vamos ir contra esta moção. Eu acho que é um argumento ontológico que a desinformação e Big Tech é ou não uma ameaça. Que não temos um debate epistemológico sobre a significação da linguagem. A desinformação é o uso intencional de uma informação que é incorreta. A misinformação é a disseminação de fake news a pessoas que não estão a favor. Temos que saber qual dos dois sentidos é que tem em mente. Quando eu comecei a falar, não utilizei os dois termos, eu mencionei misinformação, que eu acho que também poderia ser tido em informação. A misinformação é informação falsa e quero incluir os dois. Não os utilizo ontologicamente e não há realmente provas que a informação fake tem um efeito real sobre a democracia. E o que chamamos de democracia, isso era outro debate. Em todas as democracias no mundo há sempre um problema, ou então em termos de corrupção, ou então em termos de desinformação. E também para analisar porque é que nós falamos de democracia e porque é que ela está ligada à desinformação e ao Big Tech. Nós temos que voltar ao 2016, quando o presidente Trump foi eleito, tinha ideias que não eram democráticas. E este hype começou aí, em 2016. Esse tipo, um país enorme que elegeu um líder que não era democrático, realmente teve fez muito barulho no mundo. Mas fake news não são uma ameaça para a democracia, mas são um instrumento. Imagine uma pessoa que é matando outro com uma faca e o governo utilizando esta informação para influenciar a opinião pública. E a informação pode ser utilizada para o bom ou para o mal. Podemos ter boa informação ou má informação. Lisa falou da problematização das eleições de 2006, mas lá em 2016 havia mensagens que circulavam dizendo que a data das eleições tinha mudado. Mas qual é a fonte desta informação? Isso vem dos Pew News. Eu gostaria que pudesse partilhar esta fonte conosco. Vamos continuar e agora vou falar das eleições de 2016. Portanto, aí a investigação de Stanford mostrou que as pessoas que acreditavam as fake news sobre Hillary Clinton eram menos de 9% e em relação a Trump eram menos de 30%. Geralmente as fake news são acreditadas por pessoas
que têm afinidades com estas notícias e as informações que elas trazem. Portanto, há só 1 minuto em 90 minutos em que as pessoas consomem o consumo das médias no mundo. Portanto, eu queria dizer que alguns governos utilizam o sistema judiciário para fazer uma comparação para utilizar estas notícias que não são verdadeiras isso se passa nos países autoritários. Nós podemos utilizar as notícias a bem ou a mal. A semana passada aí não há países democracias que são democracia 100% no mundo. Isso não existe. Obrigada. Agora temos alguns minutos com algumas contribuições da plateia, pessoas que ainda não falaram. Vejo aqui uma senhora que quer tomar a palavra. Este senhor. Já falou? Não, ainda não falei. Eu estou a favor da moção. Nós falamos muito sobre os médias sociais, a inteligência artificial, mas o que me preocupa realmente é o impacto dos fake news e mais do que Big Tech tem sobre os jovens que têm mais acesso à internet e às médias sociais do que os adolescentes tiveram quando nós éramos novos. Agora quase toda a gente tem acesso à internet. Esta geração são o futuro da democracia daqui a 20 anos ou a 30 anos. Nós não temos tempo agora. Estamos a chegar ao fim do debate. Eu sou contra a moção. Tenho uma pergunta. Como é que qualquer coisa que é utilizada como instrumento, professor Inês Domingo, como é que uma coisa pode ser utilizada como instrumento, pode ser uma ameaça real por si, quando é utilizada para disseminar crenças ou opiniões? São as pessoas que disseminam e divulgam estas opiniões é que são realmente a ameaça. Portanto, o meu problema tem a ver com a questão em si, como é que uma coisa que seja um instrumento pode ser a ameaça real. Quando as pessoas acordaram que a Big Tech é importante, mas não é a única ameaça à democracia. Portanto, poderemos fazer uma investigação sobre isso. Muito obrigada. Não sou a favor ou contra a moção. Eu gostaria de dizer que quando se fala de Big Tech,
nós pensamos ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, nós não falamos, não pensamos ao Apple ou ao Samsung, nós pensamos às fontes de informação. Essas fontes, esse high-tech, poderiam se tornar grandes devido ao progresso, à liberalização que foi tornada possível pela democracia. E tem que se lembrar que os fake news são, num vocabulário mais vulgar, são uma espécie de asneira ou porcaria em linha e portanto, podem ser considerados, se aquilo é considerado como produto da democracia, será que a democracia é uma ameaça a si mesmo? I can see why you couldn't decide which side you were. Veja porque que não pode decidir de que lado é que é. When Duas contribuições e nós temos os dois últimos discursos e o voto, depois fazemos a fotografia. Portanto, temos aqui uma pessoa que quer falar, mas é contra ou a favor? Eu estou contra a moção. Tem 1 minuto, vou ser muito breve. Nunca vamos chegar a uma resposta, porque este debate nós não gosto do debate, não se pode atacar a pessoa que está a falar, não se pode dizer porque é que grandes empresas são uma ameaça a essas grandes empresas. Porque é que são uma ameaça? Portanto, se anda na rua e vê uma guitarra que está uma publicidade de guerra e pensa, bom, isto não é para mim. Então uma pessoa afasta-se, isto não é para mim. E nos médias sociais, gostaria de dizer que a regulamentação dos médias é só quando as pessoas começam a ofender umas às outras. Mas eu acho que se os extremos devem ter a mesma dignidade. Eu posso dizer que eu estou a favor da liberdade e que temos a mesma dignidade. and we have one right at the back, okay? And I'm No fundo, temos alguém que quer tomar a palavra. Não se sabe realmente se notícias são fake ou não. Aí é um bocado. É esse o problema. 1 minuto. Muito obrigada. Vou falar a favor da moção. Gostaria de começar dizendo que eu compreendo o que foi dito. Os médias sociais, high-tech, são um instrumento. Mas também os grandes têm havido também instrumentos na empresa. Os Big Tech afetam o debate, há um debate honesto. Os algoritmos são programas e para mostrar as coisas onde podem interagir. No fim, não é um quadrado correto, é uma feira. Eu gostaria o discurso político pode ser envenenado, pode ser mal exprimido. E nós não podemos pretender que os médias sociais são simplesmente um instrumento que reflete as preferências do público. É uma espécie de uma coisa que é um elemento de disrupção
que está mascarado no cosmos. Okay, less than a minute, please. Agora tem menos do que 1 minuto. So you have time. First of all, thank you. Muito obrigada por me terem dado a oportunidade de falar. Não tenho uma pergunta. Eu estou a favor da moção. Eu devo dizer, o grande problema hoje em dia é que, por exemplo, quando se utilizam as máscaras, é o Covid. Covid é que é o problema. Mas, por exemplo, o Covid, os negativos, a propósito de Covid, temos os negativistas, os que não se querem vacinar. É importante se vacinar. E os fake news, para as pessoas que não conhecem a informação, temos 2 tópicos. As pessoas mais velhas que não têm os meios de obter informação de fontes seguras e também as pessoas que não podem realmente, não conseguem compreender as informações importantes. Portanto, aí as democracias hoje em dia têm um problema com os instrumentos criados pela democracia, a liberdade de expressão, e temos que viver com isso. E para concluir, vou dizer que estou a favor da moção e que temos que encontrar uma solução para que toda a gente possa vencer o Covid, para que o Covid fique para trás. E agora chegamos ao fim do nosso debate, mas foi realmente um debate muito animado, muito estimulante. E agora vamos ao discurso de encerramento. Os que estão a propor a moção de Jacindy Rosa, que está a fazer um doutoramento em Oxford, e há muitas perguntas a que poderá também referir quando vai apresentar ou defender a moção. Não há microfone. Microfone. Boa tarde. O IEP de 2020 deu-nos a oportunidade de ter um debate com eminentes especialistas. Os títulos do Financial Times em 2021 sobre Facebook, também o EU tem que obrar mais contra os fake news. Beatrice Hall nos disse uma vez, não estou de acordo com o que está a ser, mas vou defender até à morte o seu direito a dizer essas coisas. Um membro da minha equipa disse que não tinha problemas com a moção do Big Tech e as fake news realmente são uma ameaça. Outros disseram que havia outras ameaças além de Big Tech e fake news. Não estamos a dizer que elas são as únicas ameaças. Big Tech não é uma fachada intangível. Portanto, é utilizada por pessoas que são conscientes da influência que eles podem ter sobre as pessoas. Isso aplicou-se a um país. Eu devo dizer que há um país que fazem. Eu queria explicar uma coisa. Nós dissemos que eles são um problema, mas que não são o problema real. São simplesmente mecanismos de manipulação para minar o sistema.
são um instrumento para fazer coisas incorretas. É isso que são os fake news e Big Tech. Muito obrigada pela sua intervenção. Eu gostaria de dizer que disseram também que não tem problema com a moção. E estão a dizer, outras pessoas estão a dizer. Para continuar, se isso aplica a um país, e se vos dissesse que há um país que encoraja a livre expressão de ideias e que também vira a cara quando há fake news e high-tech. Os proponentes da moção disse que temos que olhar para a parede. Disseram que isto se aplicava aos fake news e, como sabem, são contra a moção. Estão a negar que isto não se passa também na Índia. Eu queria também falar de alguém que se exprimiu contra a moção e é por isso que temos que analisar os títulos. Está a dizer que é aí que nós não... E quando o Big Tech estão a fazer o trabalho, é uma defesa se as pessoas que são afetadas por uma demonstração na rua podem morrer por causa dos fakes. Fake é uma ideia do que é bom e mau. Há questões importantes que devem ser postas e que podemos encontrar as perguntas neste debate. Aí, Big Tech podem também disseminar notícias perniciosas. The biggest threat to democracy is... As maiores ameaças à democracia também permitem pensar nas reações à existência de fake news. Bom, a ideia de que estamos a exagerar vem de quem está bem colocado para ter um debate filosófico sobre o que deverá ser o grande esquema das coisas. Quando há um fogo, faz sentido apagá-lo primeiro, antes de o tentar caracterizar e fugir. Muito obrigado. Obrigado, Jashani. E agora vamos ter a intervenção de encerramento para os que estão contra. Zerat Kamramova, que está a fazer um MA em Relações Internacionais em Cracóvia. Tem a palavra e depois haverá ainda uma intervenção. Mas tem que ligar o microfone. A oradora tem que ligar o microfone para ser interpretada. Agora sim, muito obrigada. Infelizmente não me deram a oportunidade de responder a algumas perguntas e por isso pedi agora a palavra para responder rapidamente a algumas das questões acerca das Big Techs. Eu quero sublinhar que as Big Techs tornaram possível mobilizar os jovens e as democracias através das redes sociais. Eu digo isto não com base em algum estudo, mas em minha experiência prática. Eu faço parte de um projeto chamado Os Jovens Embaixadores Europeus, e através da parceria com a Europa de Leste. E nós, enquanto jovens embaixadores europeus, utilizamos as redes sociais para promover a democracia. Esta é uma primeira resposta. Obrigada. Em segundo lugar, e para esclarecer a questão das fake news, o termo utilizado por Trump. Bom, o Trump utilizou o termo frequentemente para desacreditar qualquer organização jornalista que ele achava que o fazia ficar mal. Ou seja, em muitos casos, a dizer a verdade sobre aquilo que Trump dizia era suficiente para ele ficar irritado. Ora, com base no Washington Post, o estudo que referiu que 42% dos republicanos consideravam precisas histórias que caracterizavam de forma negativa ou que diziam que tudo aquilo que os caracterizava de forma negativa eram fake news. Não há dados credíveis que a exposição a fake news altere o resultado das eleições.
Já agora outra coisa. Ninguém referiu o combate às fake news, que é a maior ameaça à democracia. Ninguém referiu isso. Na verdade, aquilo que nós devíamos dizer em relação ao significado linguístico do termo da democracia é o governo pelo povo, certo? Portanto, quando os países tentam retirar conteúdo das redes sociais porque são fake news, como consideram, ou seja, não podem ser contrapostas, bom, isso é também uma ameaça à democracia. Eu peço desculpa, não reparei que estava alguém a pedir a palavra, mas quem pede a palavra tem que usar o microfone para ser interpretado. Esta senhora que está a falar não está a falar ao microfone, não ouvimos nada daqui. Thank you. I will just skip it. Thank you. Pois, obrigada. Eu estou a falar aqui de uma coisa que vocês não referiram, que é a criminalização das fake news como sendo pondo em causa a liberdade de expressão. E eu queria dizer que há aqui uma verdadeira, que o que está em causa é a violação da liberdade de expressão. Por exemplo, no Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, um sistema que controla o direito da expressão em nome da garantia da politicamente correto e da verdade da informação que a sociedade recebe, pode ser a fonte de grandes abusos e, em última instância, pôr em causa o direito à informação que essa sociedade tem. Portanto, tem 30 segundos. 30 segundos. Um último ponto. É que as Big Tech não são responsáveis pela polarização política de uma nação. Eles, inclusivamente, eles limitam-se a passar as informações e, portanto, o que devemos incidir é nas imprecisões e mídia enviesados. O importante não é o facto de existirem fake news, mas como elas são tratadas pelos leitores e utilizadas pelos leitores. O que importa é aquilo em que as pessoas acreditam, e poucas pessoas acreditam hoje em dia nas fake news. Normalmente as pessoas acreditam na sua afinidade com aquilo com que têm afinidade. E quando vem alguma notícia nesse sentido, isso leva-os a acreditar ainda mais, mas não mudam de opinião, apenas consolida as suas crenças, nada mais. Portanto, é isso. 10 segundos. Umas últimas perguntas. As fake news não funcionam da forma que ingenuamente podemos pensar. A exposição não leva as pessoas a acreditar que não são verdade. Nós não somos levados a tomar um erro epistemológico de alguém que controla os fluxos de informação. Nós estamos ativamente a escolher histórias que queremos acreditar e partilhamos com aquelas pessoas que sabemos que também acreditam. Acabou o tempo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos, os principais oradores. Não sei se repararam, nós andámos aqui pelo mundo no leque de intervenientes. Tivemos oradores do México, da Polónia, da Geórgia, da Indonésia, do Azerbaijão, se estou certo, de Portugal e até da Índia, no meu país. Não saiam, não podem sair. Agora vamos ter que votar. E depois vamos lá para fora. Portanto, eu vou pôr à votação a moção. Quem está a favor da moção? São as Big Tech e as fake news as verdadeiras ameaças às democracias hoje? Votem com base naquilo que ouviram, naqueles que os convenceram, naquilo que lembram como ter sido alguém que falou bem. Portanto, quem está a favor desta moção? Vamos contar. Levantem bem os braços. Se não têm a certeza, podem se abster. Há a
hipótese de abstenção. Quem não tem a certeza pode-se abster. Mas agora estou a pedir-vos que votem de acordo com o que ouviram no debate, não necessariamente com o que está nos vossos corações. E podem votar a favor de vocês próprios, claro. Até porque presumo que admitem que tenham falado bem. Tá bom? Agora votos contra. Quem vota contra? Bem. Quem se abstém? Abstenções. Portanto, quem não foi convencido por nenhuma das partes. Não me podes telefonar. Agora. Espera. Sim. Não sabes onde está o telemóvel? Não está aí. Não, mas ele está em silêncio. Abstenções. Não percebo nada disto. Mas eu estava a ouvir qualquer coisa. 58, 54, 14. Muito bem. Vou então anunciar o resultado. O que é que terão votado no início? Lembram-se? Quem estava a favor no início. Portanto, agora, só para te fazermos aqui uma sondagem, quem no início, antes do debate, estava a favor? Ou seja, aquela que era a vossa opinião antes de ouvirem o debate. Ficou em casa. Ela não está aqui. Está no carro. Vieste de carro. Votam de acordo com a vossa consciência. Ok. Vem votar. Against? Yeah, you can go. Yeah. Okay, and abstain. Abstenções. Obrigado pela vossa paciência. Vai ser interessante fazer as contas. Muito bem, resultados interessantes e um resultado espantoso, aliás, nunca antes tinha acontecido. Vocês foram uma audiência espetacular. A favor da moção, 58 votos. Contra a moção, 58. Abstenções, 14. Ora, aquilo que nós podíamos fazer agora era pedir ao Dr. Feio que tomasse o voto decisivo.
quer fazer isso, normalmente é o presidente. Bom, mas sobre aquilo que se passou aqui no debate, eu vou votar a favor. Mas devo dizer que foi muito cerrado. Agora, antes do debate, posso dizer que eram 44 a favor, 48 contra. Portanto, houve aqui de facto uma mudança a favor para de quem estava contra e que passou a estar a favor. Mas o essencial é que foi um debate extraordinário, tivemos bons contributos, foi um bom exercício, foi muito divertido, penso que a audiência esteve muito bem. Tenho um prémio para oferecer, uma menção honrosa, Doreen, é o seu nome, pela argumentação que fez sobre informação e desinformação. Mas, na verdade, eu vou dar o prémio àquela senhora ali, que levantou duas questões muito claras que nunca chegaram a ser respondidas. Eu tentarei chamar a atenção dos oradores, foram perguntas difíceis e foram muito bem apresentadas. Uma das coisas que aprendemos é que não é quando se diz, mas de falar de uma forma clara, isso é importante para chamar a atenção. Bom, agora sim vamos lá para fora tirar fotografias.